Talvez os mais novos não a conheçam, mas Maitê Proença já fez muito sucesso. E, nos últimos dias, ela se enfiou aí numa polêmica e acabou até fazendo um vídeo para responder. Ou seja, quando a pessoa tem que fazer um vídeo porque realmente rolou polêmica, né? A ignorância com esse olhar negativo para o mundo, onde você só vê defeito, você só vê o problema que o outro está causando, sem um minuto de reflexão antes de a ofender. Já teve uma ideia, né? Eu vou abordar esse tema agora. Eu sou o Ricardo Laurino e você está no Momento VEG. Todos nós sabemos que as abelhas são muito importantes para o processo de polinização. E foram as abelhas que trouxeram a Maitê para o centro. Maitê, parece que eu sou amigo dela, né? A Maitê Proença para o centro dessa polêmica. Aconteceu que ela postou um tratamento que ela está fazendo que se chama apiterapia, que consiste em pegar abelhas, colocar numa região do corpo, no caso ela tem problemas na articulação, a abelha dá uma picada e essa picada, segundo os terapeutas, esse veneno, o veneno dessa picada ajuda no processo de redução de dor, até mesmo de diminuir a inflamação. Oi, há poucos dias eu postei aqui um vídeo tomando picada de abelhas contra a dor nas articulações, porque o veneno da abelha disse que ele é anti-inflamatório, ele tem esse poder anti-inflamatório. Eu já tinha feito essa experiência, melhorou muito, eu tive algumas dores eliminadas e aí eu resolvi fazer de novo, porque é um processo, né? Não é só de uma vez que funciona. Quando as dores são crônicas, eu tenho um problema degenerativo da articulação e dói. É muito complicado conviver com a dor permanente, acordar todos os dias né? Então, como sempre acontece, veio um monte de gente com pedras na mão, porque as abelhas morrem quando elas picam. Elas são comunitárias, né? E elas protegem a comunidade delas. Então, quando elas sentem alguma ameaça, elas picam para combater aquela ameaça e aí dão a vida pela comunidade. E no caso, qualquer picada, ela é uma abelha menos. Então começaram a falar que as abelhas estão em extinção e que eu estava então contribuindo para a extinção das abelhas com aquilo, e o que é uma dorzinha. Nesse primeiro trecho eu vou destacar o seguinte, dá para perceber que as críticas, eu até procurei o vídeo, desculpa gente, eu até procurei as críticas, né, a postagem, eu não sei se ela retirou, porque talvez tenha gerado desconforto para ela, mas não achei. Se alguém achar, me aponta aí que eu quero dar uma olhada. Mas pelo que ela respondeu aí, ficou claro que o pessoal atacou, né, criticou pelo fato das abelhas serem importantes no processo de polinização. Ué, Ricardo, e daí? Não seria sobre isso? Não. A gente poderia ter uma questão que seria uma questão mais relacionada não à necessidade que os seres humanos têm do trabalho das abelhas, mas sim a nossa postura em relação a cada abelha, eu estou dizendo. E realmente, pelo que ela respondeu, não foi essa abordagem. E sem se lembrar que quando essas mesmas pessoas tomam remédios para dor, esses remédios foram todos testados em animais. O que eu vou abordar agora é a questão da abelha, do indivíduo que é utilizado, que acaba morrendo para utilização numa terapia, que no caso da Maitê Proença, como ela falou, é por conta das articulações. A dor que ela tem, que ela sente na articulação, que segundo essa terapia reduziria o problema. Bom, e aí vem a questão, né? Como veganos, a gente na hora já tem a visão de que, peraí, não está correto a gente utilizar um animal para solucionar algo nosso. E se a gente pensar bem, medicamento é testado em animal. Não é só testado em animal. Também tem produtos de origem animal em boa parte dos medicamentos. É por isso que eu sempre comento que
não é simples e nem a gente precisa ter as respostas na ponta da língua. A gente precisa desenvolver uma sociedade em que a gente não precise usar nem abelhas, nem testes em animais e nem produtos de origem animal em medicamentos. É esse o nosso processo. Bom, eu acho isso, mas como eu falei, é um tema espinhoso. E fique à vontade, aliás, já comece aí a comentar o que você acha a respeito disso. Então vamos lá, vamos continuar. Diz aí, Maitê, olha aí, o amigo dela. E que quando você come um pedaço de carne, você comeu aquela carne que veio do agro, né? Do agronegócio, esse grande negócio brasileiro que pulveriza os campos todos com venenos que matam não só abelhas, como todos os tipos de insetos, que eles chamam de pragas, mas que na verdade são polinizadores, né? Assim como os morcegos são polinizadores, as abelhas também são, e aí elas morrem de bilhões, né? Por conta daquelas comidas que você não quer pagar, até quem pode pagar para comer, para estimular os pequenos agricultores, os pequenos produtores que produzem sem agrotóxico, prefere, porque é um pouquinho mais barato, prefere comprar essa porcaria que vem envenenada, né? Todas as cascas estão envenenadas, está envenenado por dentro, as águas ficam envenenadas, as águas dos rios por conta disso. E a indústria da carne, que é responsável é a grande responsável, né? Das maiores responsáveis pela alta do clima, da temperatura do mundo, da terra, porque para o cultivo da carne, para colocar bois pastando, eles cortam as florestas, mas a gente está cortando para botar gado para americano comer hambúrguer. E você também, você que apontou o dedo por conta daquela abelha, né? Eu foi também 9 picadas num dia e depois mais 9, foram 18 abelhas. E daí ela trouxe todas as questões dos impactos ambientais, né? Ela fala sobre a produção de produtos de origem animal, quanto isso traz de problemas para o meio ambiente. A gente sabe, eu já fiz vários vídeos sobre isso, tanto aqui no Momento Veg quanto no Vegflix. Ela comenta sobre os agrotóxicos, que é importante a gente lembrar que o maior uso dos agrotóxicos são feitos nas monoculturas. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente pode até destacar as duas principais monoculturas. Tem outras, mas as principais, soja e milho. 80% da soja utilizada como ração animal, em torno de 70% do milho utilizado como ração. Ou seja, boa parte do problema de agrotóxicos também está correlacionado ao consumo de produtos de origem animal. Mas isso deixa muito claro que as críticas que ela recebeu foi de uma questão relacionada às abelhas e o seu papel na natureza, ou seja, não estavam olhando muito para as abelhas não. E aí a Maitê continuou. Vai lá, Maitê, minha amiga. Então, acho que as pessoas... A ignorância é um problema muito sério. A ignorância com esse olhar negativo para o mundo, onde você só vê defeito, você só vê o problema que o outro está causando, sem um minuto de reflexão antes de ofender. Essas duas coisas juntas são um mal terrível, infernal, eu diria. Estou falando aqui só para você que gosta de criticar, que tem esse vício, porque é um vício, Você pode interrompê-lo. Quanto menos você fizer, menos você terá vontade de fazer. É uma zona do cérebro que você está estimulando. Essa, da negatividade, da agressividade, da violência tola, burra. Sem informação. Então, esse vício colado à falta de informação é muito ruim. Faz bem mais mal do que a morte de uma abelha que cumpriu sua função e foi-se. Até porque a caça, ela existe entre todos os animais, né? É assim que funciona.
uns comem os outros para se beneficiar. Só que eles fazem isso por necessidade, não por gula, não só porque está com uma vontadezinha, eles fazem por fome, né? Então a caça, ela é legítima. Os homens também sempre caçaram, sempre colheram, sempre foram coletores e tá tudo bem. Essa coisa em grande escala, porque a gente tem uma gula, uma necessidade para quebrar ali a ansiedade, né, da insatisfação pela boca. Esse negócio é que precisa ser controlado. Eu acho que aí vocês já vão entender, né? Aí é o ponto onde eu mais discordo do que a Maitê Proença comentou. Olha, até falei Maitê Proença dessa vez. Porque normalizar a questão da caça, né? A gente sempre caçou e tal, é fazer com que a gente tenha num mundo onde a gente desenvolveu e faz parte da natureza humana, ou seja, é natural a gente desenvolver mecanismos tanto tecnológicos quanto de ética, de convívio entre as pessoas e entre os seres humanos e os animais, a nossa relação com a natureza, tudo isso são processos supernaturais da natureza humana. E a gente achar que porque lá atrás a gente caçava e por conta disso a gente vai achar que tudo bem, ou então dizer que os outros animais se caçam e aí tá tudo bem, é algo muito simplista e realmente não aborda o tema de uma forma mais séria, eu diria assim, né? Porque quantas coisas a gente já abandonou que lá atrás eram tudo bem, sempre foi assim. Ou seja, a simples questão que lá no passado, que na história humana a gente já realizava, não é argumentação válida para fazer com que a gente se mantenha nesse processo. Porque quantas outras coisas a gente abandonou? Por exemplo, as guerras, né? Os seres humanos e todas as espécies, de uma forma ou de outra, competem, né? Tem embates. O ser humano cresceu em embates entre grupos, entre indivíduos. Hoje crescemos como nações, sociedades e temos as guerras, infelizmente temos. E eu reforço esse termo infelizmente, porque a gente sabe que a gente deve abandonar e viver e construir um ambiente muito mais pacífico, uma sociedade em que a gente consiga entender e se relacionar sem precisar guerrear. Essa é a mesma ideia em relação aos animais. Então toda essa construção que ela disse, normalizando esse processo de caça, e que nem é mais assim, né, gente? Não estou validando a caça ou não, estou dizendo que é muito diferente, porque no processo de caça a gente ainda tem até a possibilidade do animal de repente fugir. Não estou validando. Não estou dizendo que com toda a nossa bagagem a gente ainda ache que, pô, tudo bem a caça, mas eu estou dizendo que o processo onde chega a comida das pessoas ainda passa por outros caminhos muito, mas muito difíceis, cruéis e que tem muito sofrimento que a grande maioria das pessoas sequer tem coragem de encarar. Mas num ponto eu tenho que concordar com a Maitê Proença. Essa forma da gente se comunicar, né? Essa mania que a gente pegou de apontar o dedo, de achar que a gente sabe tudo e a gente vai lacrar naquilo que a gente fala, eu acho que realmente a gente precisa individualmente, cada um de nós, repensar, porque essas redes sociais principalmente fazem com que a gente tenha tanta coragem para falar coisas e muitas vezes esquece o contexto em que as outras pessoas estão, que tem um ser humano lá do outro lado e acaba gerando um processo tão negativo e mais do que negativo, prejudicial para todos, inclusive para quem de repente tem esse costume. Infelizmente a gente está vivendo isso e nesse sentido eu concordo com a Maitê Proença, eu acho que a gente realmente tem que repensar. Isso não significa que a gente não deve ser firme, que a gente não deve apontar aquilo que a gente não concorda e assim nós termos um desenvolvimento em um ambiente de debate. Isso é normal, mas muitas vezes passa do limite, né? Muitas vezes. Bom, gente, eu continuando com a minha série de homenagens, hoje faço homenagem a mais um integrante do nosso Vegflix. Hoje a homenagem vai para o Ivan, isso aí, grande pecado vegano, que já está há alguns anos comigo no projeto Vegflix e que está sempre buscando aí fazer um trabalho voltado para o veganismo. Gente, valeu, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo, hein? Minha amiga Maitê, será que ela gostou desse vídeo?